Boa noite. Vamos falar de várias coisas. A principal delas é sobre sabotagem, mas com foco na criatividade e com foco na, na nossa energia, tá? Vou deixando o pessoal entrando enquanto eu tô falando com você que tá me vendo depois. Então, deixe um comentário sobre isso, sobre como é a criatividade para você, como é que é o ócio. Curta, né? Compartilhe esse vídeo, né? Que pode, ajudar outras pessoas. Bom, enquanto estão entrando, eu vou já falando sobre o que é o ócio, o que é preguiça, o que é criatividade, porque ócio criativo não existe, tá? Ócio criativo não existe. E de novo, ócio criativo não existe. Essa história de ócio, né? Tô chamando até de osso, de ócio criativo, é muito mais uma forma de materializar uma coisa que aconteceria de forma natural, se nós estivéssemos vivendo de forma natural. Acontece que a gente não está vivendo de forma natural, a gente está vivendo muito mais de forma comparativa, onde a gente usa pouca imaginação, onde nós temos pouco pensamento abstrato, e a gente percebe isso até pela interpretação de texto, interpretação de filmes. As coisas, se vocês repararem, elas estão ficando muito bobas. Tem até um filme, eu não lembro o nome do filme, mas é um filme com Sylvester Stallone. Com Sylvester Stallone. O meu ficou esquisito agora. Com Sylvester Stallone. Que ele foi é, preso, mas foi uma prisão experimental de crioprisão e acordaram ele porque um outro bandido da mesma época que a dele foi acordado, né? Que ele era inimigo. Não, Dani, mas o que isso tem a ver? Bom, isso tem a ver com. Opa! Tem a ver com a seguinte coisa. Quando ele acorda, não sei quantos anos depois, que eu já nem lembro mais, que isso já faz tempo esse filme, ele acorda num mundo muito simplista. Alta tecnologia, as pessoas quase não têm mais contato umas com as outras. É interessante, né, que nesse filme uma coisa que me chamou a atenção, ele falando com uma nova companheira de trabalho dele, né, policial, falando que o Schwarzenegger era presidente. Ele, nossa, um ator? Na época ele não tinha sido nem prefeito, não sei se ele foi prefeito ou governador, né, de Los Angeles, alguma coisa assim. Isso eu não lembro muito bem, não sei. Mas ele não tinha entrado na política ainda. Então, é um filme bem antigo e ele fala muito dessas coisas do futuro, né? Por contato, o sexo era virtual para para procriar, né, para ter filho, você ia no laboratório. Porém, a tecnologia é super alta. Porém, as coisas, as músicas eram muito simplistas, era muito infantil, eram jingles, músicas curtas. Ou seja, faltava um pouco de refinamento, de inteligência com relação a isso. De você conseguir ter pensamentos mais complexos. Não que eles fossem burros, mas que as coisas ficaram tão retas e diretas, tão básicas, tão preto e branco, que o contraste não existia. A gente pensa muito no contraste, a gente cria. Então a imaginação ela deu lugar a, a outras coisas, foi sendo utilizada para outra coisa. Tá, Dani, mas o que isso tem a ver com ócio, né? Tá falando da capacidade de raciocinar e de responder. Porque a criatividade ela fala muito sobre resposta. As respostas, né, as soluções para os problemas, elas vêm do nosso processo criativo. Não tem como você não ter um processo criativo, sabe? Não tem como você não, mesmo. Ah, Dani, eu não sou nada criativo e não faço nada criativo. Você trabalha, vamos supor que você trabalha no escritório. Opa, perdão.
o tempo todo de frente para o computador. Mas você consegue se expressar através de uma planilha. Você consegue interpretar um gráfico. E hoje eu vejo as pessoas com dificuldade de interpretar gráfico. Hoje eu vejo muitas pessoas com dificuldade de interpretar esse tipo de coisa, esse tipo de informação. E de absorver essas informações. De entender o que de fato aquilo está dizendo sem que alguém interprete. E isso vem muito da falta de imaginação. Ah, Dani, mas o gráfico não é uma imaginação. Não, mas a construção do pensamento abstrato, a construção do pensamento criativo, do pensar fora da caixa, traz essa habilidade. Voltando, eu não sou criativa, Dani. Não sou criativa. Eu trabalho no escritório, agora home office, e trabalho planilhas, vendo coisa, orçamento, compra, venda, né? Fazendo essas coisas. Mas a forma como você apresenta foi uma solução que você deu, um pensamento. E às vezes você, Dani, mas eu faço um padrão. Então, observa quem são os melhores na tua empresa. É aquela pessoa que de vez em quando entrega um relatório, entrega de uma forma diferente. Boa noite, Reginaldo. Entrega de uma forma diferente. Será que aquela pessoa, né, ou você está ali organizando a tua vida, você consegue fazer algo de outra forma ou faz sempre by the book, sempre conforme as regras? As soluções, elas não vêm daí. As soluções não vêm das regras, porque as regras ela é criada depois de um comportamento. Então, quando a gente está trabalhando essa parte criativa, a gente está trabalhando também a nossa capacidade de solucionar a nossa vida. A capacidade de a gente crescer e da gente colocar os nossos projetos adiante. E sem isso desenvolvido, nós apenas copiamos e nos comparamos. As duas coisas são ruins. Uma coisa é eu olhar e me inspirar. Mas a gente tá tão formatado que só pode ser aquele padrão que vai todo mundo seguir aquele. Hoje tá um movimento de você ser você, de você ser individual, ser único, ser única, essa coisa toda. Só que esse movimento do ser individual, do ser único, o que acontece? Tem uma gama de pessoas copiando esse estilo, outra gama de pessoas copiando aquele estilo. Então, começa a formar tribos e não necessariamente há uma individualização. Então, quando eu falo de criatividade e de ócio, né? Por que não o ócio criativo? Que o ócio criativo não existe, é apenas uma bengala ou uma forma de você se sabotar? Porque quem acredita no ócio criativo está esperando uma saída mágica. E a gente está sempre esperando uma saída mágica. O remédio revolucionário, né? Para que a gente dá, a vacina revolucionária, o movimento revolucionário, a atitude revolucionária que vai trazer aquilo, a criação revolucionária. A gente quer a criação num único movimento. A gente quer a criação num único start, como se aquilo viesse pronto na nossa cabeça. Esses momentos de genialidade até acontecem, mas quando você vai investigar, eles não foram assim. Eles foram trabalhados, foram desenvolvidos de outra forma. E a pessoa fala assim, então por isso tem um ócio criativo, onde você está ali parado, mas você está pensando em alguma coisa. Não, isso não é ócio. Isso é você fazendo só vem uma palavra na minha mente, uma masturbação mental. Que você fica ali pensando naquilo, pensando naquele projeto, naquele negócio, não sai nada, ou que eu tenho que ter uma ideia brilhante para isso, ou que eu tenho que fazer isso, esperando
que tudo saia de uma vez só e que aquilo ali seja aceito, que seja um sucesso, que seja maravilhoso. Então, o ócio criativo vira uma bengala e uma desculpa para não fazer. Porque quem está buscando o ócio criativo está buscando uma solução mágica. A criatividade, quando você está, por exemplo, caminhando, que você está fazendo uma outra coisa e você está observando a vida, você não está se comparando, né? Eu volto para a fala do início. Você não está se comparando, mas você está observando a vida. Você começa a agregar informações dentro de você que no momento que você estiver, não, deixa eu começar a pensar sobre isso e você, eu fiz desse jeito, não, deixa eu trabalhar mais um pouquinho, eu fiz de outro jeito, deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Isso aqui pode dar certo, testa, entra em ação com essa saída. Eu não sei se eu falando, por exemplo, eu ainda não achei uma forma de eu falar sobre o grupo de alinhamento energético. Então, o que eu estou falando? Eu estou trazendo uma coisa que vai ser trabalhada, que é a criatividade. Olha só como é que são as coisas. Eu estou testando também a minha comunicação e estou trazendo uma informação de valor para vocês. Porque quando eu estou falando de criatividade, eu estou falando de você agregar coisas para você não ficar se comparando o teu trabalho e teu resultado com o outro. Você precisa encontrar a tua essência. E como você vai encontrar a sua essência se você está comparando você com a outra pessoa, comparando a tua vida com a da outra pessoa, comparando o teu resultado com a da outra pessoa? Você pode pensar assim, não, eu quero um resultado parecido com aquela outra pessoa. Tá, mas o que aquela pessoa fez? Aquela pessoa fez isso, isso, isso. A gente chama isso de... eu esqueci o nome agora. A gente faz um mapeamento na PNL do processo mental que determinada pessoa teve. É interessante ler biografias, mas não procure copiar essas biografias, copiar um movimento, porque aquele movimento foi propício para aquela época, para aquela pessoa com as ferramentas que ela tinha. Mas o movimento de ir à luta, de enfrentar, né, de criar, você precisa ter o que você gosta. Você precisa ter o seu movimento interno. Quando eu usei o exemplo de você ir caminhar, porque você passa a observar, você sai um pouquinho da comparação. De você, eu estou de preguiça, né? Uma das coisas que eu falei nos stories, né, de preguiça, que às vezes a preguiça é melhor do que o tal do ócio criativo, porque é um momento onde você está ali, sem fazer nada. E sem fazer nada não significa estar vendo televisão, estar lendo um livro. Não fazer nada é não fazer nada. É às vezes sentar do lado de fora e olhar a vida passar. Você observar as coisas. A gente não faz mais isso. Pelo menos quem mora em cidade não faz mais isso. Né? Quem mora em grande cidade não tem mais tempo e não tem nem coragem de botar a cadeira do lado de fora na rua para ver a vida passar. Então, falta um pouco isso. Então, a gente cria situações para isso. E uma criação dessa situação é você caminhar. E, às vezes, olhar para as pessoas de outra forma, olhar para a vida de outra forma. E quando você faz isso, você está trazendo para você essas informações que quando você precisar, para colocar em prática aquilo que você quer, para quando você eu preciso organizar uma planilha, né? Um exemplo do início mais banal, eu preciso organizar minhas vendas, eu preciso criar algo para eu apresentar. Você vai trazer algo mais seu e não algo de outra pessoa, e não algo que não te represente. E quando você está fazendo isso e não se comparando, você está trabalhando o teu terceiro chakra, que é do teu empoderamento. Toda vez que você se compara, você enfraquece esse chakra. Toda vez que você se coloca para baixo, porque você ainda não atingiu determinado patamar, você enfraquece esse chakra. Lembrando aqui que é diferente de eu
olhar para o patamar que eu quero, né? Ou para o lugar que eu quero, para a situação que eu quero, e eu não estou lá e me conformar onde eu estou, não é a mesma coisa do que eu estou falando. Porque você pode querer, não, eu não estou ali. Mas o que eu faço para chegar ali? Qual é o meu caminho para chegar ali? Ah, outras pessoas fizeram isso, isso e isso. Tá, isso tá dentro dos meus valores? Tá dentro dos meus princípios? E o que são meus valores e os meus princípios? São esse tipo de coisa que a gente trabalha quando a gente faz processos de autoconhecimento. Os valores e os meus princípios. O que eu quero de fato? Ou o que eu estou usando na minha mente e eu estou sentindo ao contrário do que eu quero? Né? Você pode ter uma visão de que quem chegou nesse lugar ou quem faz isso, dentro de uma situação normal, dentro de uma empresa, que fulano é mais agraciado com promoções, fala assim, ah não, mas fulano puxa muito saco, eu não vou fazer isso. Fulano entra em panelinha, eu não vou fazer isso. Tá? Mas será que é só esse o caminho? Ou esse é o caminho que você fechou na comparação e não tem essa abertura mental para entender? Então, quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando de encontrar soluções, como eu estou falando, você começa a se observar. Primeiro ponto é observar a vida. É olhar para as coisas observando mesmo. Entendendo, olhar, às vezes, a história do não fazer nada, eu tô ali observando, vamos supor, né? Essa taça tem um monte de bolinha, tá vendo? Eu tô olhando assim, ela tem um padrão. E você começa a observar as coisas e isso do nada às vezes te traz alguma coisa, alguma ideia. Mas ainda assim te trouxe uma ideia por algo que você está buscando. Mas não significa que está pronta. Qual é o maior erro? De achar que a ideia tem que vir pronta e quase executada. Tá, eu tive uma ideia. Vamos montar um padrão. Vou montar um padrão de alguma coisa. E aí você começa a criar isso. Você começa a desenvolver. Você senta, sabe? É muito interessante que alguns escritores, artistas plásticos falam de que a criatividade, às vezes, as musas, elas precisam que você esteja preparado para quando elas chegarem, para você continuar no teu trabalho. Então, se você está sentado no lugar, tá, eu vou escrever um livro, então, mas eu tô sem ideia nenhuma, escreve qualquer coisa, até é que eu tô enrolando com o negócio que eu tô escrevendo. Escreve qualquer coisa. Começa a colocar em prática. Então, vamos lá. A gente falou que o ócio criativo não existe, que isso é uma desculpa para uma fórmula mágica, que a comparação é prejudicial, que a falta de pensamento abstrato, ou seja, a falta de eu abrir minha mente, de eu abrir minha visão e olhar a vida, limita a minha compreensão sobre a mesma. E tudo fica ou A ou Z, né? Elas não têm nuances. E a vida tem nuances, a criatividade tem nuances. Então, se eu faço isso, minha mente também não chega a soluções, né? A criatividade não é só para quem está fazendo, escrevendo, pintando ou fazendo um vídeo, né? Um vídeo criativo, uma produção cinematográfica. Criatividade também. É principalmente, também não, é principalmente para o dia a dia, para a solução do meu dia a dia. E o brasileiro, ele tem umas criatividades assim, sabe? De umas gambiarras que eu ainda não vi em outro lugar. Então nós somos mestres em gambiarras. Isso é uma solução criativa, mas é uma solução criativa mágica. Ela não tem continuidade.
ela não tem durabilidade. Então, a gente precisa amadurecer essa criatividade. Então, o que é, se a gente for montar assim, quais são os chakras que eu preciso estar desenvolvido? Eu preciso do primeiro. Primeiro, eu vou precisar dele sempre desenvolvido, porque eu sempre vou precisar de energia, eu vou precisar de coragem. E, Dani, tem alguma forma na minha vida que eu vou desenvolver esse chakra ou só se eu sentar e meditar? Se eu sentar e meditar, você vai desenvolver esse chakra, mas não só isso. Ele precisa da sua ação. Então, você fazer alguma atividade física, você está desenvolvendo ele. Você botar a mão na terra, trabalhar alguma coisa nesse sentido, você está ativando ele. Então, você perceber, você ter o impulso de algo que você não costuma fazer, mas acordar animado, animada e tá, eu vou fazer, você já está desenvolvendo ele. Normalmente o que a gente faz quando a gente faz a limpeza, a gente está tirando algo que já está travando ali, para que você tenha esse movimento. E com o movimento você continua. Então a gente falou chakra. O outro chakra que eu preciso que esteja ativo para criatividade, eu tô falando mesmo da criação, é o segundo. E tem a ver com essa história de observar a vida. Tem a ver com essa história de como eu olho a minha vida. Eu tô observando só o que estão me contando ou eu tô de fato observando e pensando e sentindo sobre aquilo, e não o que os outros estão falando que eu devo observar e sentir naquilo. Hoje a gente tem no YouTube, aqui no Instagram, em vários lugares, comentaristas de tudo, né? E assim, a gente faz vários comentários de série, né? Eu tenho até um comentário que eu fiz aqui numa série, às vezes eu já fiz de outros, mas essa não pode ser a sua única percepção. Né? Você precisa olhar com os seus olhos e não buscar o que fulano pensa disso. Primeiro, o que você pensa disso? Como você interage com isso? Como você observa isso? E tem muito mais a ver com a tua vivência de vida do que com o que você leu, que você escutou. Que o que você leu te encheu. Ele trouxe uma bagagem, mas o que você viveu vai trazer uma outra bagagem ainda mais forte. Inclusive os traumas é muito mais no que você viveu do que você leu, né? Tem alguns casos que acontecem, tá? De leitura, de filme, mas é esse o movimento. Então, nós temos o básico, o sexual, né? E que no sexual a gente está falando de prazer de viver, de experienciar, de sentir. E o que eu preciso manifestar no mundo? Eu preciso expressar, que é o laríngeo. E aqui muita gente trava. Às vezes tem esse aqui ativo e começa a contar os projetos para todo mundo, sabe? Eu tive uma ideia, blá, 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 blá. Olha, se você entrar comigo nessa ideia vai ser sensacional. Mas ó, como a gente fala no popular, eu sou garganta. Porque não tem raiz. Tá só expressando, mas não tem fundamento. Não tem força para colocar. Sabe quando você tá com um projeto que você fala assim, minha família não me apoia. Ah, eu tô com essa ideia, mas minha família não me apoia. Ou meu marido, minha esposa não me apoia. Qualquer pessoa, meus amigos não me apoiam. Eles só vão apoiar quando verem resultado. De verdade. Eles podem, alguns podem até apoiar, mas um apoio mais efetivo vai ser quando verem resultado. Porque precisa sentir a força. E se você for uma pessoa que tem muita bravata, né, muita garganta, tá, é mais uma coisa que aquela pessoa tá falando. Não é real, entende? Que não é real. E aí você precisa trabalhar outras situações. Então, você precisa trabalhar essa força do você ir lá, iniciar, ou planejar, ou colocar para frente, ou buscar contato. E aí vem
o desse do prazer de viver, ele vai te ajudar tanto na criação, na concepção, no tá, eu tenho riqueza interior, eu tenho conhecimentos, não é nem conhecimento, é bagagem, tenho bagagem de experiencial que me ajuda a colocar isso em prática, que me ajuda a colocar isso e a me conectar com outras pessoas, porque precisa dessa conexão. E uma coisa morta não conecta. Uma coisa, oi, não conecta. As coisas que estão vivas conectam, então precisa desse chakra ativo. Então a gente tem esses 3 básicos. Os 3 precisam estar funcionando, porque não adianta nada você ter energia e ir lá fazer, você vai ser a pessoa que só vai iniciar as coisas e não vai levar nada adiante. Primeiro, que você não vai se comunicar com outra pessoa. Segundo, que você de relacionar. Segundo, você não vai estar sempre buscando algo que te dê esse movimento, tá? Porque aí, quando você tá com esses 3 funcionando, na verdade, quando tá com todos funcionando, ajuda muito mais. Mas esses 3 são os principais aqui. Você, para esse assunto, você tira um pouco dessa ideia da pílula mágica, da técnica mágica, do movimento mágico, sabe? O movimento mágico só existe para quem está lendo uma biografia. Mas, nossa, magicamente, por exemplo, eu estava conversando ontem com uma cliente, né, com uma cliente que é de terapia mais contínua. Ela estava conversando com ela, estava falando sobre ação, sobre criatividade, estava contando para ela como foi o processo do PD 21, né, o projeto Despertar em 21 dias. E que as meditações de programação e reprogramação que ele tem, que eu criei, elas vieram muito seguidas, né? Assim, eu sentei numa semana e comecei a escrever aquilo e reescrever, aí tinha intenção, aí tinha tudo ali. Só que, quando eu parei para pensar, poxa, nossa, que bacana, né? Tava intuída, tava inspirada, mas tava ali, não, aqui tem que ser melhor assim, esse encaixa melhor no final, ou num outro chakra, ou num outro movimento, né? Isso aqui é melhor para o perdão, mas antes de eu chegar no perdão, eu preciso trabalhar o amor próprio. São coisas que tem lá. Né? E outras coisas, coragem, vitalidade, enfim, estou para falar de... quando eu penso no processo inteiro, aquele período foi um período onde, antes de eu entrar, de eu fazer, de eu começar, eu passei um mês inteiro fazendo limpeza emocional comigo. Eu fazendo comigo. Um mês não, 40 dias, né? Que foi a quaresma. Passei a quaresma ano passado inteira fazendo limpeza emocional comigo. Ainda mais porque meu aniversário caía na Páscoa, né? Foi na Páscoa, foi no sábado, foi alguma coisa assim, né? Foi por perto. Esse ano cai depois, né? Mas foi ali. Então eu passei todo aquele período fazendo uma limpeza emocional comigo. Então foi depois disso, mas eu não associei naquele momento. Eu associei assim, não, eu estava buscando e eu comecei, mas eu trabalhei em cima daquilo, não veio de uma vez e ficou perfeito. Foi um processo. Mas olha só, ele não veio quando eu paro para pensar no processo inteiro. Antes, estava me preparando, não para aquilo, mas eu estava me preparando de alguma forma. Então, eu quero que entenda que quando você pensa, eu vou ter um ócio criativo, então no ócio criativo eu vou ter uma ideia de forma muito instantânea, que vai ser um sucesso. Ou então eu vou aqui, ó, usar minha mediunidade, minha conexão com meus guias, vou falar com os meus guias. Vou até me dar um esporro se eu fizer isso. Vai, fala aí, o que eu tenho que fazer? Não é assim, gente. Há um processo. E quando você
quer só que seja assim, ó. Você não se permite que as coisas aparentemente aconteçam assim. Porque você não se permite vivenciar outras coisas. Que isso tudo te dá uma bagagem, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre o ócio, né? Queria falar sobre por que o ócio criativo é ruim. Você esperar ter um momento de ócio criativo para que você tenha a solução mágica dos seus problemas. Momento de ócio criativo onde você tenha a solução mágica para a sua vida financeira, amorosa, profissional, familiar. É tudo um processo. E lá no final do processo você dá um salto, né? É interessante o pessoal falando de salto quântico, mas a natureza não dá saltos não desse jeito. E o salto quântico, antes de acontecer, o o spin, né? ele, ele anda, né? Tem uma escadinha assim que eu lembro. E ele vai andando nesse patamar. Ele só salta quando chega na beirada do patamar. Ele não chega aqui e já dá um salto. Ele tem um processo. Opa, perdão. Ele tem um processo. Então, não é assim. Então, muito obrigada a todo mundo que estava aqui. Kélia, Dani, Rosa, Vanessa, Fabi, Guia. Ah, a galerinha aqui. Muito obrigada a vocês. Eu queria que vocês depois comentassem, né? Botassem algum comentário lá no GTV, que esse vídeo vai pro GTV. E essa história do alinhamento energético. Tem um alinhamento energético que eu faço todo mês, em grupo, né? Que aí fica mais acessível para todo mundo, né? O link lá dá para dividir não sei quantas vezes. E você faz a sessão em grupo, tá bom? Participa do grupo, a gente não é só alinhamento. Na sessão tem também, cada mês tem um tema. Mês passado foi sobre o amor próprio, né? Autoestima, amor próprio. E esse mês é sobre criatividade, um pouco mais a fundo, né? A gente faz algumas tarefas, eu uso o meu lado coach ali antes do alinhamento. E a gente faz alguns processos de coach ali desenvolvendo isso, desenvolvendo o tema. E depois o alinhamento, tá bom? Então, para quem quiser, o link tá lá na bio, né? Você vai entrar na bio, vai estar lá, eu novo, sem grupo. Esse é o do mês. Vai estar sempre ali o do mês, né? Ali tem outras coisas, tem meus livros, tem sessão de numerologia. A de tarô não tá ali, mas me manda um direct. Então, tem todos os processos da terapia, me manda um direct. Eu acho que eu já botei ali no Linktree também. Mas aí a terapia de limpeza emocional, com uma sessão ou de forma continuada, e a gente conversa sobre o teu objetivo e a tua necessidade, tá bom? Então, beijo, muito obrigada, bom fim de semana, até amanhã. Amanhã tem live de tarô, onde eu vou dar um conselho, né? Tirar um tarô para as pessoas com conselho. E o da semana, tá bom? Tchauzinho.